Criador abençoe você e sua casa. Nós voltamos aqui com um vídeo. Nós vamos acrescentar, agregar ao vídeo feito hoje no horário do posicionamento do Cruzeiro. O Estelário, pessoal, para quem está nos assistindo, se você não se inscreveu, se inscreva. Né? Deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe. Existe uma ferramenta aqui no Estelário que você pega uma janela, tá vendo? À esquerda aqui, quando você instalar ele, tem uma janela que dá para você avançar ou retroceder no tempo. Avançar eu já não aconselho, porque o futuro pertence ao Criador. Mas retroceder no tempo, nós podemos para ver exatamente o posicionamento. E nós temos observado o que a gente quer mostrar para vocês. Então, você vai aqui na janela de data e hora, e nós colocamos aqui, ó, no dia 16/3 de 2022, foi o equinócio de primavera em Israel, o equinócio de outono aqui, certo, Mariane? Certo. E nós vamos observar, né, os posicionamentos, tá vendo aqui o Cruzeiro do Sul? Eu vou deixar essa linha do horizonte clara aqui, quando eu clico aqui ela some. Eu vou deixar claro para a gente ver que está alinhadinho na linha do horizonte, tá? Para a gente ter uma base do Cruzeiro do Sul. Então, Mariane, quando chega o equinócio, que horário mais ou menos aproximado começa a escurecer? Às 18. Exato. Lembrando que aqui é o horário de Brasília, tá? Então eu tenho às 18h44 de Brasília, né? E aqui para nós às 18, praticamente aqui às 18, Sim. né? Seria Na verdade, se for comparar a este horário, para nós seria aqui 17h44. Isso. Porque aqui é uma hora antes do horário de Brasília. Exatamente. Então seria 5h44. Isso. Só para a gente tirar uma dúvida, dá uma olhadinha lá no Cruzeiro. Se eu aproximar muito ele, deixa eu ver o que dá para aproximar aqui. Eu acho que ficou bom assim, né? Ficou bom. Olha só que interessante. Eu vou retroceder aqui, ó. Tá vendo que tá escurecendo, ó. Tá escurecendo. A gente não tem a noite completa ainda, né? Mas por volta das 18 aqui, 19 horário de Brasília, olha, observa que não escurece mais nada, já Não. está escuro. Já está à noite, isso. Então, noite. exatamente, ele está praticamente alinhadinho aqui no início, ó. Tá vendo? No início na primeira hora da noite. Os primeiros minutos noturnos, a partir da marcação do equinócio, ele começa a alinhar ali deitadinho, virado pro lado leste. Isso. Com a cabeça virada pro lado leste. Isso foi dia 16/3 de 2022. Isso. Teve um pessoal que adiantou, que colocou 7 dias depois. Marcaram igual o início do Google. ano. Isso. Marcaram o início do ano para 7 dias depois desta marcação que nós fizemos. Vamos ver se dá certo ou se fica muito distante da primeira hora. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias depois. Certo? Eu vou baixar um pouquinho, eu vou distanciar um pouco, na verdade, para não perder o Cruzeiro. Tá. Não dá muita diferença se você for observar, né? Mas quando a gente retrocede aqui o horário do crepúsculo, ó, já estava escurecendo um pouco mais tarde, uma semana depois. Por volta de 15 já estava já quase escuro. Olha só como que ele estaria alinhado aqui para nós, no nosso local, que essa localização é aqui a nossa, ele apareceria a olho nu para nós. Tá vendo aqui, ó? Alinhadinho já. Faltando poucos minutos, né? Isso, para 15/6 aqui. 15 para as 6. No É horário de ruim? Cuiabá é 15 para as 6. No horário de Brasília seria 15 para as 7. É ruim? Às Não, 19 horas. não é ruim. Mas não confere com o deslocamento solar, né? Não confere, porque o Sol, essa semana aqui, ele já não estava mais no meio, né, Mariane? Entre... Não, uma semana depois da marcação ali do centro dos hemisférios, o Sol tende a se deslocar. Ele estava
um pouquinho mais já desfocado do centro já. Isso. Como que a gente sabe o centro? A gente foca ele no canto esquerdo, no solstício, no canto direito, isso, no outro solstício, e tem que ter um meio. E é ali que nós fizemos o marco. Sim. E até hoje tem batido, tá? É mais ou menos por aí. Mas olha só. Então, vamos avaliar isso, né? Isso aqui tá uma semana depois, tá bom? Se eu for contar as primeiras horas, vamos lá, as primeiras horas, né? Ah lá, as primeiras horas, vamos começar a contar às 18h30. Já, isso, ó, já tá claro aqui ainda. Não, tem que vamos ser mais colocar avante. 18h30. 18h33, vamos lá, uma hora depois, 18h19 na primeira hora, 19h33 na primeira hora, ele está bem desfocado, né, na primeira hora. Agora, quando a gente volta um pouquinho... Quando a gente volta pro dia 16, 16. né? 16 de março. Isso. Aí, ó, dentro da primeira hora noturna... Ele está mais focado na posição que ele deveria estar. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito aqui. Claro. Clareou, muito claro, sol claro. se pondo aqui à direita. Né? Mais avante aí. Vamos avante. Aí, escurecendo, né? Escurecendo. 45. 17h45 aqui. Quando chegou às 18 e... Isso. Na primeira hora, isso. Ele está mais equilibrado, ó. Isso. Ele está mais equilibrado do que uma semana depois. Vamos avançar uma semana depois para rever. É isso? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23? 23. Vamos lá. É 16 aí? É 16? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 23 do 3. Isso. Perceba que ele vai subindo, né? Ele vai subindo, o deslocamento dele vai subindo. Vamos avançar. A próxima data, Mariane, qual seria? A mês próxima 7. Não, é a próxima. Do calendário. Não. A próxima é junho, que é um solstício. É verdade. É 15 de junho. 15 do 6. Eu vou afastar um pouquinho para a gente encontrar o cruzeiro. São as 4, nós estamos mostrando, pessoal, as 4 repartições do ano através da marcação do Cruzeiro do Sul. Isso. Qual que seria a mais provável? A data que nós mencionamos ou a data que outros grupos têm dito aí que seriam as marcações, né? As supostas marcações de entrada de estação. Não estamos colocando deslocamento solar aqui, Não. Nós já postamos em outros vídeos. Esse vídeo é só o cruzeiro, tá? Isso. Vamos colocar ele em pezinho ali, pra gente vir para trás, né? Sempre observando essa linha central dele. A gente observa mais ou menos ela. Como é um solstício, então, no caso para nós aqui era inverno. Então a noite ela começava mais cedo, ok? Isso. Nessa época aí. Então vamos lá. Vamos ver que horário que escureceu. Voltando, escondeu. Aí, vamos lá. Isso. Aqui. Começou o crepúsculo aí. O sol está indo aqui à direita, Isso. pessoal. Observa que o sol está indo aqui à direita. Foi o sol, né? Trocou às 18, às 17. Para nós aqui seria 17 horas. Isso, à noite, bem lembra. Você lembra que eu achava estranho? Era 17 horas, já estava ficando escuro. Ficava assustar. Na primeira hora, ó, na primeira hora, solstício. Isso. Alinhou, vai ficar mais favorável para uma semana depois, né? Mas vamos lá. Alinhou por volta das 18, vamos lá, 17, 18, aí, 19, né? Para nós seria 18. Isso, seria 18. Para nós seria 18. Praticamente alinhadinho ali na primeira hora. Isso, em pezinho, assim, indicando a chegada do inverno. Uma semana depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então vamos retroceder lá no... Exatamente no dia 22 de junho, 21, 22 de junho, eles marcaram o solstício de inverno, né? Isso. No Brasil, não? Tá. O Google marcou. Isso. E algumas pessoas estão seguindo por eles. Isso. Né? Então vamos ver se dá certo. Por volta de... Vamos ver aqui o escuro. Aí, igual ficou o outro mais ou menos. 18:04. 18:04, né? Por aí, 18:04, 18:05. Vamos lá? 19:05. Vamos ver 19:05. 19:05 dentro da primeira hora. Opa, por aí. Ele já está mais inclinadinho. Um pouco inclinadinho para dentro da primeira hora. Para a esquerda. Isso. Aliás, para a direita. Então, lado do sol. Pessoal do Google e quem antecipou uma hora no calendário esse ano, não deu muito certo. Vamos lá. Mês 9. Agora é setembro, seria 14 de setembro. Nós colocamos dentro do calendário 14 de setembro. Isso. E agora. Uma chegada do próximo equinócio, né? Indicando a chegada da primavera. Como ele está mais baixo aqui, eu posso aproximar um pouco mais. Então vamos lá. Vamos ver a hora do crepúsculo. A hora do crepúsculo primeiro. Certo? Vamos lá para a hora do crepúsculo. Olhando à direita do vídeo, o sol vai. Vamos ver aqui sumindo o reflexo do sol. Sumiu praticamente o reflexo do sol. Vamos lá, 18:30. Para nós era 17:30. Isso, 5:30 da tarde. Uma hora depois ele vai desfocar bem, hein? Não, mas para nós era... Para nós... Uma hora depois. Não, mas a contagem é a primeira hora noturna, não que encerra-se. Sim, sim. Não que encerra... Não, mas se o nosso ficou fora, você quer ver o deles agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saiu bem mais, né? Vamos lá, vamos pro crepúsculo. Uma semana depois. Porque quando eu fotografo ele a olho nu, eu sempre pego ali os primeiros 20 minutos da hora noturna, os primeiros 25 minutos. Eu não espero encerrar a primeira hora noturna para fotografá-lo. Ó, vai sumir o sol aqui, o borrão do sol. Vamos tirar ele completamente. Para não ser... Tô indo no pontinho aqui. Aqui. O borrão do sol sumiu. 18:35, 19:35. Vamos lá? Na primeira hora vai dar uma diferença muito grande do deles. Isso, marcação de solstício aí do calendário gregoriano 21. Está muito mais inclinado 21 de setembro do que se nós retrocedermos aqui para 14. 14, isso. Olha só a diferença. Quando encerra a hora noturna, né? Eu vou avançar para 21. Olha só a diferença. Fica observando aqui uma semana antes, no mesmo horário. Olha a diferença, 14, semana... 14. Você foi pro 10. Foi pro 10. A diferença uma semana antes, tá? Então, é dentro do primeiro horário. E agora, por último, né, nós vamos aqui para o nosso... nós não temos esse hábito, mas nós vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como que vai estar aproximadamente daqui uma semana. Né? Hoje gente, já foi para 2023 ali. Vamos lá. Hoje é 14 do 12. Na verdade... 13 hoje? 14? 14, né? 14 do 12. 14 do 12. Isso. Vamos ver mais ou menos que hora que o sol ele tá para baixo. Isso. Eu no vou caso ter que tirar... é solstício de verão, então o sol ele esconde mais tarde. Olha a linha do horizonte, eu não vou mudar ela, continua a mesma, tá? E o cruzeiro tá aqui. Eu vou jogar para baixo da linha do horizonte. Vou jogar a data ali para cima para a gente ver como que, ó o sol lá indo, né? 19:12 horário de hora Brasília. Que sumiu o borrão dele,
eu começo a contar. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. 19, 25, 6 e 25 aqui. 6 e 25 aqui, as primeiras horas noturnas já, né? 19 e 25. Primeira hora. Olha a posição que ele está. Eu posso até aproximar um pouquinho mais para ficar melhor a visão aqui. Foi o horário que nós paramos de gravar. Sim. Uma semana depois, vamos lá, 16, 21. 17, 18, 19, 20, 21. 20, mais um. 21. Olha como que ele, mais uma data aí. Como que ele vai estar muito mais inclinado após o horário. Eu vou voltar lá no borrão do sol, isso é para a semana que vem, né? O futuro ao Criador pertence, mas nós estamos usando o recurso aqui para a gente ter uma ideia. Ó, o borrão do sol, vamos lá, ele vai sumir o borrão do sol. Ó, 19h37, horário de Brasília. Sumiu o borrão do sol, 19h30. 19h30, horário de Brasília. 32, ó. Mais ou menos sumiu o borrão. Na primeira hora, lá, já tá um pouco desfocado. Bem desfocado, né? Uma hora depois, olha só, como que ele já vai estar com a diferença maior uma hora depois. Então, essa diferença que nós estamos trazendo aqui para vocês é uma oportunidade que nós temos de observar o quanto hoje nós temos recursos para fazer isso. A olho nu, o marco, encontramos o solstício à direita e à esquerda do alinhamento central dele. É óbvio, se ele vai para a esquerda, se o ano começa com o Sol indo para a esquerda e depois ele volta para o meio e vai para a direita, e o meio desses dois lados é o centro. O meio desses dois extremos existe uma parte central ali que ele se achega à linha do Equador, né? Então, achou o meio a partir da primavera de Israel, achamos o meio ali, já a gente começa a observar o deslocamento dele para a esquerda. Na verdade, Rogério, eu entendi um pouco mais isso esse ano, né? Porque quando o Sol ele está voltando para o centro, quando ele sai ali do terceiro, ele chega no terceiro mês, tem a marcação do solstício. Aí ele vem o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês. Quando ele está do sexto para o sétimo mês, ele não se alinha perfeitamente atrás do nosso poste como é dia 1º de Aviv. Exato. Mas isso é por causa dos portais. Eu percebi que o mês 12, o mês 1, o mês 6 e o mês 7, existe ali uns portais que pertencem a esses meses, né? O mês 7, por exemplo, ele está dentro do terceiro portão, né? O mês 7 está dentro do terceiro portão. O mês 6, ele está dentro do quarto portão. Então, e o mês 1, ele também está dentro do quarto portão. E o mês 12 também dentro do terceiro portão. Então, tanto o mês 7 quanto o mês 12 do calendário está dentro do terceiro, tanto o mês 6 quanto o mês 1 está dentro do quarto. Então, nessa transição que ele faz de um lado para o outro, então existem esses portais centrais que são, na verdade, o terceiro e o quarto portal. Então, são esses dois portais que é a chave para a gente entender qual seria o centro exato dos hemisférios, que é o período de transição de estação que vai acontecer o equinócio. Sempre do terceiro para o quarto mês e sempre do sexto para o sétimo mês do calendário. Criador seja louvado. Desculpa, eu errei aqui, gente. Sempre do sexto para o sétimo mês do calendário e sempre do mês 12 para o 1. Eu embolei aqui agora os portais com os meses. Mas acho que deu para vocês entenderem. O portal que antecede o mês 1 é o portal de número 3, que está ligado ao mês 12. O portal número 3 está ligado ao mês 12. E o portal número 4 está ligado ao mês 1. Então, do portal número 3, ele tem que vir para o portal número 4. Do mês 12, ele vem para o mês 1. Segundo Enoque. Segundo o livro de Enoque.
E da mesma forma, quando ele está no mês 6, que ele está no portal 4, ele tem que vir para o mês 7, que é o portal 3. Então tem essa transição. Então nem sempre ele vai estar, se for comparar ao primeiro mês com o primeiro dia do 7º mês do calendário, ele não vai bater certinho, alinhadinho atrás do Sol. Né, Rogério? E eu custei a entender isso, mas é devido a essas transições desses portais. E um detalhe importantíssimo que a gente precisa de compreender, nossa, esquentou, que a gente precisa de compreender há algum tempo atrás alguém perguntou assim não sei se foi no grupo ou se foi no canal, Rogério, e aí a gente guarda o calendário na primavera daqui ou na primavera de Israel? Tem que ser na primavera de Israel. Por quê? Porque foi lá naquela região que Abraão observou, fez o pacto, que foi marcada as festividades a partir daquela região, e escrito nas tábuas celestes, e foi a partir de lá que Noé também fez o pacto, certo? A partir do Oriente e não do Ocidente. Quando é primavera lá, é outono aqui, mas isso não muda. O posicionamento. Não muda, porque o mesmo sol que a gente vê nascendo aqui, na mesma posição que ele está nascendo aqui, é a mesma posição que ele está nascendo lá. Portal. É o mesmo portal que ele está nascendo lá. A diferença seria apenas a estação. A estação. Que muda. Por quê? Porque o sol, ele estará centralizado. Mas a estação, devido o seu achegar e o seu distanciamento, porque olha só, quando o sol, quando chega início do ano, lá em Israel, e que no caso está marcando a primavera, o sol, ele está saindo daqui, do Trópico de Capricórnio, e ele está se aproximando ao centro. Então Israel, do povo do Oriente, o povo do Hemisfério Norte, está vendo o sol se aproximando, está se chegando para o lado deles. Então é sinal de que o ano vai começar, porque ele está se aproximando do centro dos hemisférios. Que para nós, no caso, ele está se distanciando. Então é o contrário, porém a marcação ela é centralizada, ela é a mesma marcação. A diferença é que a estação muda. Devido ao distanciamento do Sol agora para nós vamos ver o distanciamento dele agora nesses últimos 3 meses. Ele vai se distanciar, indo para o centro dos hemisférios e se distancia um pouco dessa marcação de verão. Então agora nesse verão a gente vai ver horas avançadas, horas diurnas no caso avançadas, mas com o passar do tempo nós vamos ver essa hora sendo ajustada novamente para 12 horas noturnas e 12 horas diurnas. Então isso faz com que o Sol se distancie aqui do Trópico de Capricórnio e ele vai para o centro e do centro ele torna para o Trópico de Câncer. Então por isso que é início de ano lá para o Oriente, quando o Sol vem do Trópico de Capricórnio, quando ele sai do Trópico de Capricórnio e vai para o centro dos hemisférios, é sinal de que o ano vai começar. E nós estamos usando essas nomenclaturas para facilitar a compreensão, tá? Sim, porque é o que nós temos em mãos, né? Vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos.